A, som, E. Boa noite, igreja. A paz esteja convosco. Vamos dar início hoje à nossa semana de missões com o nosso tema, o arrependimento que transforma, que está lá baseado em Lucas 15, 17 e 19. Nessa passagem, encontramos um homem que reconheceu a sua condição e tomou a decisão de voltar para a casa do Pai. Esse é o poder do Evangelho, transformar a vida, restaurar famílias e devolver a esperança para aqueles que estão perdidos. E a missão da igreja, ela vai muito além de atravessar fronteiras. Ela alcança corações. Todos os dias existem pessoas precisando ouvir que há um Pai amoroso esperando de braços abertos, prontos para perdoar, transformar e amá-la. Nesta noite, que o Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração, que estejamos desafiados a viver o arrependimento genuíno que Ele nos oferece todos os dias e anunciar o poder da salvação para aqueles que estão longe da presença do Senhor. Abra o seu coração para tudo que o Senhor preparou para esta noite. Que o culto desperte em nós a paixão pela vida, o compromisso pela obra e o desejo de levar a esperança de Cristo Jesus para a vida daquelas pessoas que estão lá fora, que ainda não o conhecem. Amém? Vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor. Aplauda forte o nome do Senhor, amém? Vamos adorar o nome do Senhor, aleluia. Feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinto a glória de Deus. Sinto a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar. Levanta sua voz e diga: e Jesus. Eu não quero ouro e nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus
quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o que eu quero. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não tenho pra onde ir. Levante a sua voz e diga: sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Do que adianta eu os meus tesouros e me esquecer daquele? Levanta a voz e declare: se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Levante a voz e declare: do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que eu te levarei. Declare: se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença me basta, eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei, Jesus. Levante a sua voz essa hora e comece a exaltar o nome do Senhor. Só tua presença, tua presença.
Levante a sua voz e declare isso. E quem sou eu sem teu amor? Será que você pode declarar tua presença? Só você que veio adorar, levante a voz. Tua presença. E quem sou eu? Tua presença, tua presença. E quem sou eu sem teu amor? Declare, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Quando te amo por ti, Eu quero me apaixonar outra vez. eu quero me desesperar Outra vez. eu quero perder o sono Outra vez. Quando te amo por ti. Declare, eu quero me apaixonar eu quero perder o som. Outra vez. Queimando de Por ti. aplauda forte o nome do Senhor. Você vai levantar sua voz e vai declarar, diga: teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Levante a sua voz e declare: teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, que o nosso louvor não sejam momentos, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios. Levante a sua voz e declare: pois de que vale tem as poesias, as harmonias mais brilhantes, se não há. Pois
de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti. Levante a voz e declare: não vale a pena só me emocionar. Buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar. As canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, que o nosso louvor não seja momentos, apenas lágrimas vazias. Não, 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 sem avivamento. Que o nosso amor, honrado com os lábios, levante a sua voz e declare: pois de que vale ter as poesias, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, eu quero me entregar a ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não vale a pena só me emocionar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, oh, 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 oh.
Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Levante a sua voz e declare: Santo Espírito, Fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, e Santo Espírito desce como fogo, Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. E Santo Espírito desce como fogo, Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. E Santo Espírito, fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. levante a sua voz e declare: o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores. Amores, declare: o fogo em Deus fez eu me apaixonar, queimou. Queimou. Levante a sua voz e declare: e eu ainda tenho fome. Pode vir queimar. Levante as suas mãos e declare e diga: e eu ainda tenho fome. Ainda tenho lenha, Pode vir, declare, e eu ainda tenho fome. Pode vir queimar, pode vir, e eu ainda tenho fome. Pode vir queimar, pode vir queimar. Aplauda forte o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Vamos chamar o mensageiro da noite, pastor Davi. Recebam a palmas. Serve. Glória a Deus, aplauda o Senhor mais forte. Você que sabe que Ele merece, amém? Aplauda ao nome santo do Senhor Jesus, amém? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado, como de costume. Diga para ele, diga para ela que bom que você está aqui nessa noite. Diga assim: eu sentei do lado da pessoa certa. Amém? Queridos, vamos ler a palavra do Senhor Jesus no livro qual é o nosso tema, né? Da nossa semana de missões, Lucas, capítulo de número 15.
capítulo 15, verso de número 11. Amém? Lucas capítulo 15, verso de número 11. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, estava até bom, Belinha, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas e as comidas que os porcos tinham. E nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ir para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus servos. E ele levantou-se e foi para o seu pai, mas ele, estendendo ainda longe do caminho, seu pai o viu, e teve compaixão, e correndo, lançou-lhe o pescoço, abraçou e o beijou. Diga amém. Querido, senta no teu lugar em nome de Jesus. Irmãos, o tema de missões nessa noite, falando sobre arrependimento, e nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas sentem culpa de muita coisa, mas arrependimento, queridos, é muito além de se sentir culpado por algo. Arrependimento é você ter uma mudança na sua mentalidade, no seu comportamento, ao ponto de você se arrepender de algo que você fez e querer trazer um outro resultado para aquilo que aconteceu. Mas nós vivemos um momento onde as pessoas sentem muita culpa. Às vezes alguém fala mal de você, se sente culpado e te pede desculpa. Às vezes alguém te machuca e ele se sente culpado por aquilo que está acontecendo e pede desculpa. E muitas das vezes tem gente que vive em relacionamentos que as coisas acontecem e a pessoa sempre está pedindo o quê? Desculpa, desculpa, desculpa. E aquela desculpa vem de algo, Rogério, que pratica sempre a mesma coisa. Então, enquanto não há arrependimento de verdade, não há mudança de comportamento. E quando nós falamos de arrependimento, nós lembramos da passagem, queridos, do filho pródigo. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que a parábola que nós lemos agora, Jesus está contando aos seus discípulos. E muitas das vezes a gente diz que é 3 parábolas, mas não são 3 parábolas, é apenas uma parábola contando 3 histórias. E essa história que conta do filho pródigo, irmão, fala que ele simplesmente chega para o pai dele. Por quê, pastor Davi? Porque o inimigo, irmão, tem aquela ideia de trazer para a gente uma tal liberdade que nós precisamos. Quando nós estávamos na casa dos nossos pais, quando nós éramos novos, a nossa ansiedade era ficar o quê? De maior. Porque quando eu ficar de maior, eu vou sair de casa, eu vou ser dono do meu próprio nariz, eu vou ser dono das minhas próprias escolhas, eu vou poder fazer o que eu quiser.
É isso que nós pensávamos. Por quê? Porque os nossos pais estavam ali controlando. Dizia para você a hora que você tinha que chegar, a hora que você tinha que sair, com quem você tinha que andar, com quem você não tinha que andar. Então a nossa ansiedade era que nós pudéssemos chegar aos 18 anos, para que nós tivéssemos liberdade. Mas quando nós chegamos aos 18 anos, nós vemos que não é nada disso. E às vezes a gente para e diz: oh meu Deus, se eu pudesse voltar a quando da minha época de infância. Ah, se eu pudesse voltar na época que eu não tinha tanta responsabilidade. Por quê? Porque o inimigo vai dizer para você: olha, existe uma liberdade, existe uma vontade, você pode fazer o que você quiser. Aquele menino estava vivendo dessa forma, ele estava na casa do pai, ele trabalhava na fazenda do pai, ele cuidava das coisas do pai, ele lutava pelo labor do pai. Mas dentro do coração dele existia uma inquietude, existia uma necessidade de conhecer lá fora, de saber como era a vida lá fora, de saber o que acontecia lá fora, ao ponto, irmãos, de ele chegar para o seu pai e dizer: pai, dá para mim a parte da herança, dá para mim a parte que me cabe daquilo que você tem. Todos nós sabemos, irmão, que filho só tem direito a algo do pai quando seu pai morre. Mas a vontade dele, irmãos, de viver aquilo que ele achava que era bom para a vida dele, era tão grande que ele queria até matar o próprio pai. Chega para o pai e diz: ó pai, dá para mim aí o que é que vai ser meu, dá logo a minha parte, porque eu quero viver, eu quero curtir, eu quero conhecer a vida, eu quero saber do que a vida é capaz. Você já conheceu pessoas desse jeito, irmão? Que estava lutando para viver a liberdade tão sonhada, tão achada, e de repente tudo desmorona, de repente tudo cai. Assim foi na vida daquele homem. Ele chega para o pai e diz: pai, dá para mim. O pai simplesmente olha para ele e diz: toma aqui a sua parte. Irmãos, ele vai viver uma vida, a Bíblia diz, desordeira. Ele vai gastar tudo que ele tem, ele vai acabar com tudo que tem, ele vai viver as piores coisas. E nós lembramos quando Salomão diz bem assim: olha, tudo que você tiver vontade de fazer, faça. Tudo aquilo que vier o desejo no teu coração para fazer, faça. Mas lembre de uma coisa: de tudo você dará conta a Deus dos seus atos. E aquele homem olha e diz assim: eu vou viver tudo. E a Bíblia diz que ele sai, Roquelina, ele vai viver dissolutamente. Pródigo significa aquele que gasta de forma exorbitante, aquele que desperdiça, aquele que acaba com dinheiro. Então, irmão, ele vai se achando, porque o inimigo nos engana, dizendo: olha, quando você conquistar essa liberdade, você vai fazer o que você quiser. E ele foi, irmão, e ele estava lá se sentindo tal, ele estava se sentindo: eu sou o cara, eu posso, eu estou mandando, eu tenho dinheiro, eu estou curtindo. E Satanás dando munição para ele, dizendo: vai lá, vai viver tudo que você quiser, você é jovem, rapaz, você está na flor da idade, você vai perder a sua vida com isso, você vai deixar essa vida, para com isso, rapaz, vai viver a tua vida, vai viver, o que é que você vai dizer para os seus filhos amanhã? E assim ele viveu, irmão, mas de repente o dinheiro acabou. De repente tudo aquilo que ele estava achando que era bom, desmorona. Porque a Bíblia diz que tem caminhos que para o homem parece bom, mas o final deles é o quê? Morte. Eu nunca vi, irmãos, alguém negociar a presença de Deus e dar certo na sua vida. Eu nunca vi uma pessoa abrir mão daquilo que o Pai tem para ele e as coisas darem certo na vida. Não tem como, irmãos, mas há algo interessante nessa história. Porque o que nos chama a atenção aqui, queridos, não é a vida dissoluta que aquele homem viveu. Por quê, pastor Davi? Todos nós temos o direito de errar. Todos nós, irmãos, temos o direito de simplesmente achar que algo era bom para nós. E quando a gente viu, não deu certo. Quando a gente olhou e disse: não era isso que eu queria, não era isso que eu pensava. E o que me chama a atenção, queridos, é a atitude daquele menino. Ele olhar para a sua vida e dizer: eu estou trabalhando junto com os porcos. E o problema não era cuidar dos porcos, porque alguém tinha que cuidar dos porcos.
O problema era que ele estava passando tanta necessidade, tanta vergonha, tanta situação ruim, que ele, queridos, ele desejou comer a comida que o porco estava comendo. E porco, irmão, não sei o porco de rico, né? Mas o porco que a gente conhece não come ração, come lavagem, come resto de comida, come aquilo tudo, porque não dá para o porco, dá para o cachorro, dá para isso. Então ele olha e diz assim: poxa, os trabalhadores da casa do meu pai são tratados tão bem, são tratados com tanto carinho, e eu estou aqui aonde? Eu estou aqui comendo, ou melhor, desejando comer, porque a Bíblia ainda deixa bem clara que ninguém deixava ele nem comer a comida dos porcos. E ele estava nessa situação jogado no chão. Ele estava nessa situação, queridos, chegou ao fim do poço. A atitude daquele menino levou a ele ao final da história da vida dele. Ele poderia virar um rebelde, ele poderia virar um mendigo de rua, ele poderia viver como de qualquer jeito, mas ele poderia dizer bem assim: olha, o que eu estou passando hoje é culpa de quem? Culpa minha. Não foi o meu pai, não foi o meu irmão, não foi meu tio, não. Eu decidi estar onde eu estou. Eu decidi viver o que eu estou vivendo. Mas aí entra a palavra de Deus na vida daquele homem. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender sobre arrependimento é cair em si e reconhecer: eu não estou aonde deveria estar. O primeiro sinal de arrependimento daquele homem foi dizer bem assim: não. Ele caiu em si. Quando ele cai em si, ele está dizendo: pera ainda, eu tinha tudo na casa do meu pai, eu tinha dos melhores na casa do meu pai, eu não estou aonde eu deveria estar. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender quando nós nos arrependemos é saber: eu caí, mas eu não vou continuar aonde eu estou. Eu falhei, mas eu não vou continuar onde eu estou, porque eu tenho um pai, eu tenho alguém que cuida de mim, eu tenho alguém que zela pela minha vida. Queridos, o primeiro sinal de arrependimento é entender: você errou. Por que, pastor Davi, você está dizendo isso? Porque tem gente que é cabeça dura, irmãos, e não reconhece que errou. Eu estava conversando com uma pessoa e disse bem assim: rapaz, sobre violência doméstica. E eu disse: rapaz, as pessoas precisam entender que no primeiro momento que houve a violência, tem que se tomar atitude. Porque o cara que violenta a mulher, ele vai dizer bem assim: é tão cínico que ele vai dizer bem assim: mas foi culpa sua, você me tirou do sério. É assim ou não é? Eu não queria fazer isso, mas você me aborreceu. Aí, irmão, entra o sentimento de culpa. Deixa eu perdoar. Aí o fio do cão vai lá e faz de novo. Aí amanhã a gente não vai visitar ela no hospital, a gente vai levar ela para o cemitério. Que é isso que acontece. Então é diferente de você se arrepender. É o que eu disse no início: falhar é humano, todos nós estamos dispostos a errar, todos nós estamos cabíveis ao erro, todos nós vamos falhar, irmãos. Mas o que nós precisamos entender é que nós não devemos permanecer onde nós estamos. Nós temos que cair em si e entender: não foi isso que Deus planejou para mim, não foi isso que Deus escreveu para a minha história, não foi isso que o Senhor preparou para mim. Então a Bíblia diz que ele cai em si. Entende? Rapaz, eu fiz besteira. E qual é o segundo passo, pastor Davi? Eu vou continuar onde eu estou? Não. Aquele homem, queridos, jogado no chão junto com os porcos, ele diz: olha, eu não estou onde eu deveria estar. E a Bíblia diz que ele vai se levantar, e ele vai dizer: eu vou na casa do meu pai.
Eu não vou pedir para ele para ser filho novamente, porque eu não sou digno de ser chamado filho dele. Eu vou chegar para o meu pai e dizer: meu pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei contra tudo, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como qualquer um dos seus trabalhadores, porque eu quero apenas não estar no lamaçal, eu não quero estar aonde eu estou. Queridos, nós precisamos entender, quando nós nos arrependemos de verdade, nós caímos em si, sabemos que estamos errados, e o segundo passo é dizer: eu não vou continuar do mesmo jeito que está, eu vou me levantar, eu vou me erguer, eu vou mudar a história da minha vida. Arrependimento é isso, é você entender que você caiu, mas e aí? E sabe o que é mais interessante, pastor Rony? É que se levantar, irmão, não é uma condição. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga: levantar. Se levantar, diga: se levantar não é uma condição, é uma escolha. Você escolhe: vou continuar aqui cuidando dos porcos, ou eu vou arriscar algo diferente? Irmãos, quem sabe o que Deus preparou para ele ou para ela, vai encontrar força onde não tem. Pastor, por isso que a Bíblia diz bem assim, irmãos: ensina a criança o caminho que ele deve, porque quando ele crescer, ele não vai se afastar dele. Aí você para e pensa: Senhor, mas por que tem tanta criança que quando chega na sua fase da adolescência, na sua juventude, sai da igreja? Ele vai viver a vida dele, está que nem um filho pródigo, mas dentro do coração dele ele sabe: esse não é o meu lugar. Ele sabe, querido, que tem algo que está dizendo para ele: você está fazendo o que você não deveria, você está com quem você não deveria, você está vivendo o que você não deveria. Por quê, pastor Davi? Porque dentro dele existe uma palavra do Senhor que está bradando no coração dele, no coração dela: se levanta. É isso que o filho pródigo fez. Ele diz: não, eu caí, mas eu vou me levantar e eu vou buscar meu pai, porque eu não quero terminar a vida da forma que está. Aí eu pergunto para você, irmãos: a vida que você está levando está boa? Está do jeito que você pediu a Deus? As coisas estão dessa forma? Nós precisamos entender, irmãos, a palavra do Senhor Jesus nas nossas vidas. A Bíblia vai dizer sobre 3 histórias dentro de uma parábola. A primeira parábola vai tratar da ovelha perdida, que vai tratar, irmãos, daquilo que está lá fora e se perdeu. Mas a segunda parábola vai falar do quê? Da dracma perdida. Vai falar daquilo que estava dentro e se perdeu. Porque muitas das vezes nós estamos dessa forma. Nós estamos dentro, mas estamos perdidos. Nós vemos para a igreja, mas a nossa mente não está mais aqui. Mas os nossos desejos não estão mais nas coisas de Deus. Mas eu estou dentro, mas está perdido. E às vezes nós estamos como o filho pródigo, irmão, que estava dentro, mas seu coração estava o quê? Lá fora. Porque a Bíblia diz, irmãos, olha aqui para mim: aonde está o seu? Prega comigo. Aonde está o seu? Ali também estará o quê? Seu tesouro. Aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu coração? Se o seu coração não está nas coisas de Deus, irmão, seu tesouro está lá fora. Mas deixa eu te falar uma coisa, quem quer ouvir, diga amém. Tesouro a traça rói, o ladrão rouba, mas aquele que junta tesouro nos céus, lá o ladrão não vai roubar, irmãos. É por isso que você precisa entender: nada é melhor do que a presença de Deus na sua vida. Aquele menino, ele diz: olha, eu vou me afastar da casa do meu pai, eu vou me afastar de Deus, da obra, eu vou me afastar da casa do meu pai, eu vou para longe, porque eu quero viver a minha vida. Quantos tem planos aqui? Quantos tem projetos aqui? Olha aqui para mim, irmãos. A Bíblia vai dizer que os planos do Senhor, Ele é bom, perfeito e agradável. E o dos homens?
Irmão, ninguém planeja o pior para você, sim ou não? Ninguém, oxe, eu não quero bater o carro, quero cair ali, quebrar o pé. Ninguém se planejar ruim. Só tem um que planejou arrancar o dedo e arrancou. Depois eu conto para vocês. Ninguém se planeja para o mal. Sim ou não? Mas o que é que nós vamos fazer, irmãos? Aconteceu, feriu, caiu, quebrou. O que é que eu vou fazer? Se levantar, irmão. Se erguer dessa situação. Entender que como filho pródigo ele se levanta, irmãos. A Bíblia vai dizer que tem alguém esperando ele no meio do caminho. Sabe o que é que eu aprendo nessa palavra? Que Deus só está esperando eu e você cair em nós mesmos, nos levantar e entender: maior é aquele que me chamou, maior é aquele que tem um projeto na minha vida. Queridos, eu quero liberar uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Eu não sei por quais caminhos você seguiu, eu não sei o que aconteceu na tua história, eu não sei o que aconteceu na tua vida, mas nessa noite os céus têm uma palavra para você. Se levanta, porque Deus tem um plano perfeito na tua história. É se arrepender, irmãos. É dizer: Senhor, eu entendo, meu Pai. E aquele homem diz-me assim: rapaz, e eu acho interessante, irmãos, a guerra que estava naquele menino. O que é que meu pai vai dizer de mim? O que é que meu irmão vai pensar de mim? O que é que os empregados vão falar? Como é que vai ser quando eu chegar lá? O que é que vai acontecer? Que Satanás, irmão, ele põe isso na nossa mente. Ele quer, sabe por que as pessoas hoje às vezes não querem vir para a igreja? Por que as pessoas não querem? Porque elas estão vergonha. Porque eu fiz, porque aconteceu, irmão. Se cada um aqui for falar o errado, o pecado, a falha, ninguém fica sentado, ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo já errou, mas existe um Deus sentado no alto e sublime trono, que Ele olha para mim e para você de braços abertos e diz: aonde há arrependimento, há cura. Olha aqui para mim, irmãos. Tem gente que justifica o pecado. Faz que nem tanta gente: eu pequei porque disso, eu pequei porque daquilo, eu pequei porque daquilo. Mas eu aprendi uma coisa: quem justifica não deixa o pecado, mas quem se arrepende, ele alcança a misericórdia do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O que Deus planejou para você, o que Deus escreveu para você, sabe por que Satanás luta tanto para tirar você da presença do Senhor? Porque ele tem ideia do que Deus preparou para você. Porque, querido, talvez você está sentado aqui e você já era para ter descido a sepultura. Sabe por que você não desceu? Porque existe um plano perfeito de Deus na sua vida. Aí você diz assim: pastor, não é para mim, não é para mim, é para fulano. Não, irmão, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que acham que é. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu tiro você do montulho do pecado e faço-se assentar com os príncipes dessa terra. Querido, Deus é Deus e Ele está de braços abertos, apenas esperando um arrependimento que transforma, um arrependimento que olha e diz: não, isso aqui não é para mim, não foi isso que o meu Deus, o meu Pai não me ensinou isso não. Ele, irmão, se levanta e diz: eu vou lá na casa do meu Pai. Eu não sei o que é que vai acontecer. Mas quando ele vai chegando, irmãos, a Bíblia vai dizer que o pai dele está como? De braços abertos. Irmão, quem é pai, quem é mãe, diz amém aí. Conhece ou não conhece os filhos? Conhece. O menino pode até enganar, né, irmão? Mas eu costumo dizer que a gente não consegue enganar pai e mãe, não. É pai e mãe que se finge ser enganado para não se machucar. Porque, irmão, pai e mãe conhecem a criatura que tem. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus é maior do que o amor da sua mãe.
é maior do que o amor do seu pai. Porque ele te conhece. E a Bíblia vai dizer que ele está lá de braços abertos. E ele vem chegando, irmãos. E quando ele se aproxima do pai, o que é que o pai faz? Chega para ele, Israel, e fala bem assim: eu te avisei. É assim? Ele abraça. Porque ele sabe pelo caminho, quais caminhos foi que aquele menino andou. Ele sabe que aquele menino foi humilhado. Ele sabe que aquele menino foi maltratado. Ele sabe que aquele menino passou por altos e baixos. E ele não põe o dedo para julgar. Ele abraça o seu filho, chama os empregados e diz: dá novas roupas. Ele diz: dá dignidade a ele porque ele está sem. Dá um anel novo para ele, dizendo: dá autoridade a ele porque ele perdeu a autoridade dele. E o pai podia ter chegado para ele e dizer bem assim: você hoje vai trabalhar para pagar o que você gastou. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Tem coisas que só o pai faz. O irmão que ficou, irmãos, o irmão mais velho, me chama a atenção em uma coisa. Porque na história do Oriente Médio, o herdeiro de tudo não era o mais novo. Sempre foi quem? O mais velho. Então, quando o pai divide a parte do filho, a duas partes fica com quem? Com o irmão mais velho. E ele se magoa porque que o pai fez aquilo. E ele diz: meu pai, eu estou aqui com o senhor todos os dias, o senhor nunca matou um cabrito para mim, nunca fez festa. Qual é a resposta do pai? Oh, meu filho, seu irmão estava perdido e foi achado. Sabe qual é, queridos, a preocupação dos céus nessa noite? É te encontrar. Te encontrar no meio da confusão que nós estamos vivendo. Te encontrar no meio dos traumas que nós estamos vivendo. Te encontrar diante da confusão que você está vivendo. Para dizer para mim e para você: se você se arrepender, Deus irá transformar a tua história. O que é que a Bíblia diz, irmãos? Olha, se o meu povo que se chama, ou melhor, o meu povo que clama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer ver as almas entrarem por aquelas portas? É apenas eles começarem a se arrepender, irmãos. Se arrepender das coisas que estão vivendo. Porque o mundo é apenas ilusão. Eu hoje estava conversando com o pessoal no trabalho. Aí eu cheguei para eles e disseram bem assim: quando a gente vai no restaurante, a gente come, pede uma sobremesa, pede um suco, pede um refrigerante, pega uma água de coco, e no final o que é que chega? O que é que chega, irmão? O garçom vai mandar você parar de comer? Porque no final o que é que vai acontecer? Vai chegar, e aí, você vai ter o dinheiro para pagar? Esse é o nosso problema, irmãos. A gente quer comer. Pastora, eu estou comendo pouco, por isso que eu estou mais magrinho. Mas no final o que é que chega? E aí, irmãos, nem todo mundo quer arcar. Só que a proposta da semana de missões nessa noite é apresentar às pessoas uma solução. Qual é a solução, pastor Davi? O arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, irmãos. Eu costumo dizer sempre: só existe uma pessoa que pode proibir o agir de Deus na nossa vida. Sabe quem é? Você. Nem Satanás, queridos, pode parar aquilo que Deus planejou para você. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Olhe um pouco para a sua história. Veja como é que você está vivendo a sua vida.
Dá tempo de se arrepender. E se você se arrepender, voltar para mim, olha o que vai acontecer. Isso aqui não é uma palavra, querido, para quem está fora da igreja apenas. É uma palavra para nós que estamos dentro, achando que a vida que nós estamos levando é aquilo que Deus planejou para nós. Você está feliz com o que você está vivendo? Está tudo bem? Se tiver, continua, vai nessa tua força. Valeu. Mas se não, se levante. Queira mudar a história. E diga assim, eu sei que o que Deus tem para mim é maior. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, não se contente. Não, irmão, fala fora, diga, não se contente com o raso. Deus tem mais para você. E eu encerro aqui, irmão, para nós orarmos com uma coisa maravilhosa. Deus chama o profeta e diz, caminha. A água está dando aonde? Está dando aqui nos tornozelos. Caminha mais um pouco. Está dando no joelho. Caminha mais um pouco, está dando na minha cintura. Caminha mais. Já está dando nos ombros. Caminha mais. Não dá. Agora só vai a nado. Sabe o que eu aprendo com isso? O que Deus tem para você é maior. Irmão, nada substitui o plano de Deus na sua vida. Tem gente que Deus deu dons, Deus deu coisas maravilhosas, mas estão adormecidos dentro de si porque ele está pensando no que aconteceu. Eu não vejo o pai do filho pródigo dizendo, rapaz, tu andou por onde? E aí, o que foi que você fez da sua vida? Sabe o que, irmão? A pior lição que ele podia viver, a vida já deu a ele. E quando ele volta para casa, nós podemos usar como símbolo, irmão, como se fosse voltando para a igreja. Qual é o papel da igreja? Abraçar. Dizer, rapaz, lá no mundo estão te dando só as bolotas dos porcos, mas aqui tem anel, tem vestes, tem banquete, tem coisa boa, porque o nosso Pai sempre estará pronto para receber a todos aqueles que se arrependem. Quantos tomam posse dessa palavra? Quantos estão entendendo que Deus tem para você é melhor? Quantos estão entendendo que o que Deus tem para você é maior? Diga assim comigo, Senhor. Diga fora, diga, Senhor, eu bem sei o pensamento que o Senhor tem sobre mim. Se coloque de pé em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que o pensamento que Deus tem sobre nós é um pensamento de paz. De paz. Irmão, respira fundo aí, vá. O pensamento que Deus tem sobre você é de paz, para dar a você o fim que você deseja. Deus não está te dando um pensamento de morte, mas nessa noite que você possa de fato se arrepender e pregar a palavra de Cristo a todas as pessoas, entendendo, olha, se nós nos arrependermos, o Senhor vai curar a nossa terra. Se nós nos arrependermos, o Senhor vai sarar o nosso povo. Se nós nos arrependermos, o Senhor vai trazer, queridos, coisas sobrenaturais. Irmão, por isso que a igreja precisa entender o seu papel na terra. O papel da igreja é pregar o arrependimento, é clamar aos céus, é dizer, Senhor, ouve a nossa oração, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, meu Deus. Pastor, mas não fui eu que errei. Pastor, mas não fui eu que fez. Pastor, mas fulano que fez. Irmão, sara a nossa terra, Deus. Sara a nossa terra. Sara a nossa terra. Pastor, mas a culpa é de quem vota em fulano. A culpa é de quem vota em Beltrano. Não, irmão. A igreja precisa assumir a sua responsabilidade e clamar aos céus. Deus, sara a nossa terra. Que nessa noite você possa clamar aos céus nesse momento. Que você possa se ver aonde Deus preparou para você. Que você possa se enxergar aonde os céus está clamando por você. Que você possa olhar e entender o propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito grande na sua história.
Deus tem algo que Satanás não pode, e ele não vai conseguir afastar, porque maior é o Deus que está com você do que aquele que está no mundo. E é sobre esta palavra que você vai tomar posse nessa noite. Quero dizer, sobre essa palavra que você vai dizer: Senhor, pensei eu o pensamento que você tem sobre mim, um pensamento de paz, um pensamento de prosperidade, um pensamento de bênção, meu Deus. Querido, começa a se enxergar agora não como quem falhou, começa a se ver agora não como quem errou, mas como alguém que está se levantando para dizer: eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, eu quero viver aquilo que os céus têm preparado para minha história. Meu irmão, Deus nessa noite te alcança, Deus nessa noite te vê, Deus nessa noite te enxerga. Põe a mão no seu coração e comece a falar com seu pai agora nesse momento. Pensei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Comece a tomar posse e entenda que ninguém pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Ninguém pode frustrar aquilo que Deus tem preparado para você viver. Não, Deus não te chamou para viver dessa forma. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem, nenhum dos seus planos podem se frustrar. E não se frustrará. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, mas os planos de Deus ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares, e ele não te queimará. Estou contigo, estou contigo.
o Senhor em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Deus amado, que o Teu Espírito Santo possa nos dar força para nos levantarmos, para viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Oh Deus, nós tomamos posse da Tua palavra quando ela diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem desceu o coração do homem. É aquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam, Senhor. Deus, é debaixo dessa palavra que nós tomamos posse e nós nos levantamos para viver aquilo que o céu tem para nós, ó Pai. Por isso eu te peço, Senhor, ouve a oração da Tua igreja, ouve a oração do Teu povo. Ah, Deus, se inclina para nós, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra, meu Pai. Oh, meu Deus, que essas portas sejam portas abertas para que filhos pródigos venham e encontrem aqui o lugar da reconciliação, meu Deus. É o que eu te peço, Deus, abençoe o Teu povo de uma forma especial. Ah, meu Deus, que aqueles que precisam de um abraço, que o Teu Espírito Santo possa abraçar nessa noite. Mas que ele, que ela saia daqui sabendo que ele é filho, que ela é filha, que ele é amado, que ela é amada, que ela tem um Deus na vida dele, ó Pai. É o que eu te peço nesta hora. Abençoa o Teu povo de uma forma especial e sobrenatural, em nome de Jesus. Que você diz, aplauda forte a oração do Senhor Jesus. Me encontrou. Irmãos, se porventura nós temos alguém aqui nessa noite quer fazer uma reconciliação com Deus, ou você quer aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Pastor, eu estive afastado do caminho do Senhor, mas nessa noite eu quero retomar o meu devido lugar, que é na casa do Pai. Onde você quer fazer essa aliança, se reconciliar ou aceitar, faça o sinal com a tua mão para nós orarmos. Vem aqui em nome de Jesus, aplauda forte no Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir forte no nome do Senhor Jesus. A segunda pessoa, irmão, quer fazer esse ato de fé. É você entender que o seu lugar não é onde você está, é você saber que o seu lugar é na casa do Pai. Ah, e você pode glorificar o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor sabe de onde está tirando essa pessoa. O Senhor sabe o resgate que Ele está fazendo nessa noite, irmão. Se você porventura quer fazer parte também desse momento, é só você fazer o sinal com a sua mão. Onde está você? Tem alguém? Mais alguém? Quero que você estenda suas mãos para cá. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, eu oro pela vida do Israel nesta hora, meu Pai. Oh meu Deus, eu não vou pedir para que o Senhor reescreva o nome dele no livro da vida, porque eu sei que o Senhor nunca arriscou de lá, meu Pai. Mas eu te peço que Teu Espírito Santo venha fortalecer o Teu servo, Pai. Deus, que Teu Espírito Santo venha agora, Pai, que assim como o Senhor foi com Davi. Ah, Pai, que Teu Espírito se apoderou da vida dele, se apodera agora da vida deste jovem, Senhor. Ah, meu Deus, que o Teu nome venha a ser glorificado aonde ele chegar. Porque, meu Deus, ele vai estar aonde ele nunca deveria ter saído, que é na Tua presença, meu Pai. Ah, meu Deus, abençoa o Teu servo nesta hora. É o que nós como igreja te pedimos e desde já te agradecemos. A igreja diz: aplauda forte o nome do Senhor Jesus. Hoje eu tenho vida. Glorifica, Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe. Para quem não sabe, irmão, Israel é meu primo, tá vendo? Por isso que ele é tão bonito quanto eu, ó. É de família, amém, irmãos? Ele é filho da nossa irmã Neide, minha tia ali, dá um tchau aí, Neide. Também sempre está nos visitando aqui. Que Deus abençoe ele em nome de Jesus. E Ala, acertei? Ila, tá bom. Passei perto.
agradecemos, pastor Davi, por essa palavra abençoada. E nessa mesma unção, vamos chamar a nossa irmã Fernanda para estar orando pelas ofertas. Boa noite, a paz esteja convosco, irmão. Eu já fui o filho pródigo, viu? E Deus, Ele transforma. Amém? Senhor, meu Deus, a paz seja convosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro, Senhor, na Tua presença te pedindo, Espírito Santo, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a cada dizimista, a cada ofertante, meu Pai, que o Senhor venha abrir porta onde não tem porta, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha abrir a porta de emprego para aquele que está desempregado, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar cada um com toda a prosperidade e sorte, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Glória a Deus, amém? Vamos aos avisos aí, em nome de Jesus. Nossa semana de missões continua, né, irmãos? Na quinta-feira vai ser uma bênção, tá bom? Traga mais uma pessoa, né? Arrependimento que transforma. Então vai estar conosco a missionária Nani Corrêa e também agora a missionária Maria Lisboa. O nome dela é Maria Lisboa? Já, porque eu conheço ela de Dinha, é verdade. Aí, irmão, transformou, amém? Irmãos, olha só, no domingo agora, irmão, traga seu quilo de alimento. Deixa eu te falar um negócio, a gente ainda tem tempo ali. A França perdeu, né, irmão? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Para mim, não é a França perdeu. Para mim, o negócio é a Argentina perder amanhã. Mas deixa eu te falar. O mês passado, cadê o irmão Antônio? Está aqui hoje? Ah, está aqui com o pastor. O mês passado, irmão, nós só fizemos 2 cestas básicas. O mês retrasado, nós fizemos, se eu não me engano, acho que foram 8 cestas básicas. Nós conseguimos abençoar 8 famílias. Quando a gente fala abençoar 8 famílias, irmãos, né, às vezes tem família que tem 3, 4 pessoas, pastor Rony. Mas esse mês a gente só vai conseguir abençoar 2 famílias, irmãos. E é ruim, tá bom? Porque a gente sabe que tem pessoas que realmente necessitam, irmãos. A gente costuma dar a pessoas que realmente precisam dessa ajuda. Então, irmãos, que nesse mês você possa se conscientizar de trazer 1 quilo de alimento. Eu sei que as coisas não estão fáceis para ninguém, mas se você trouxer um, você tem, vamos supor que tenha 50 pessoas aqui. Se cada um trouxer 1 quilo de alimento, a gente tem 50 quilos de alimento. Dá para fazer várias cestas. E às vezes, irmão, não é porque não tem, é porque às vezes esquece, não liga, não se importa. Ô, irmão, prepara 1 quilo de alimento, tá bom? Traz aí, ô pastor, vou fazer compra amanhã, vou comprar, tem na minha casa.
traga, irmãos, porque a gente deixou 6 pessoas sem, 6 famílias sem abençoar esse mês, porque a gente só conseguiu fazer 2 cestas. Mas quantos creem aí que nós vamos fazer diferente essa semana aí? Então, irmão, traga 1 quilo de alimento. Ô pastor, eu quero trazer um fardo, traga. Quero trazer um fardo de leite, traga, irmão, traga um fardo de feijão, fique à vontade. Na casa do Senhor, fique à vontade em nome de Jesus. Então, traga 1 quilo de alimento durante a semana, na quinta, no domingo. Já que eu estou falando de ação social, vou logo falar sobre o nosso café solidário na sexta, irmão. Então, eu já disparei lá no nosso grupo. Você traga 1 quilo de verdura, né, Nádia? E já falei para o menino, não compra carne com osso, irmão. Pastora, diga, cadê a pastora? Está sumido ali. Cadê esse? Ah, pastora, diga uma carne boa para comprar, pastora. Mas não gosta de osso, para o povo não se engasgar. Sabe o que, irmão? Eu estou falando sério agora. Eu estava vendo no Instagram, rapaz, o povo falando mal de uma igreja porque foi comer a sopa, Paulo. Aí a pessoa se engasgou com osso. E aí, irmão, eu sei que sopa com osso é bom, mas se a gente puder fazer sem osso, a gente já evita um processo, né, Lina? Sei que Lina quer um processo para responder, mas, né, irmão, mas vamos evitar que o negócio está frio. Então, em nome de Jesus, a pastora vai indicar para a gente uma carne boa, que eu não sei comprar carne, eu só sei comer carne. Mas, em nome de Jesus, irmão, assine lá. Ô, pastor, eu quero dar aqui o material da sopa. Ô, pastor, eu quero trazer, né, uma verdura. Ô, pastor, eu quero trazer o tomate. Irmão, 1 quilozinho, irmão, se você trouxer 2, 3, a gente vai abençoar. A gente quer fazer 150 copinhos de sopa. Vai ser uma bênção. E na sexta-feira, irmãos, eu quero todos vocês aqui. Tá bom? Vou perguntar quem não veio. Eu não vou estar aqui, mas eu quero todo mundo aqui na sexta-feira, em nome de Jesus, porque a obra não é do pastor Davi, não é do pastor Cláudio, a obra é de Deus. Amém? Então, Rogério, quero você me representando na sexta, que você está faltando, viu? Rogério está faltando, irmão. Então, em nome de Jesus, venha, vai ser uma bênção, e nós vamos fazer o café solidário e abençoado em nome de Jesus, tá bom? Vamos continuar aí, e traga a sua oferta de missões também, para abençoar os missionários da obra de Deus. Mais o quê? Orar por José, irmão de Maria do Desterro, né, irmão? Que caiu da escada, ainda está lá na UTI. Vamos orar em nome de Jesus, coloque de pé. Vamos orar pelo irmão, pelo José, né, irmãos? Que Deus possa, assim, irmão, fazer algo sobrenatural na vida dele. Nós sabemos que a última resposta sai da boca de Deus, amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eu oro pelo José nesta hora. Deus amado, que foi acometido desse acidente, Senhor. Deus amado, nós te pedimos que a tua mão poderosa venha estar estendida sobre a vida deste homem, ó Pai. Deus, que o Senhor possa fazer a intervenção necessária, ó Pai, que só o Senhor pode fazer por ele, ó Pai. Oh, meu Deus amado, que ele possa sentir o teu toque nesta hora. Deus, que a tua mão possa alcançá-lo, ó Pai. Nós, como igreja, nessa hora, nós declaramos a cura, a restauração, a libertação daquele leito, meu Pai. Oh, meu Deus, nós te pedimos, opera o teu milagre, em nome de Jesus. A igreja diz... Amém, graças a Deus. Quem quer ir para casa diz amém. Vamos para casa, em nome de Jesus. Deus abençoe, Israel, a sua vida. Esta casa é sua casa, amém. Sinta-se à vontade, você já sabe o caminho e as portas, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos para o alto, irmãos. Vocês vão me ver sumido aqui, irmãos, a partir de amanhã. Eu só vou estar aqui depois, agora só é dia 26, amém. Vou ali nos Estados Unidos resolver umas coisas com o Trump, porque ele está procurando briga com todo mundo, irmão. Vou lá conversar com ele. Calma, ainda não, né, irmão? Mas... Amém? Então, quando você vê o pastor sumido, porque tem gente que fala que eu sumo, Rony. Tem, mas está sumido. Aí eu digo, irmão, ainda continua com o mesmo número. Viu? Mas não se preocupe não, irmão. O pastor vai fazer uma viagem aí, e depois a gente vai para a convenção de pastores em Santa Catarina, vai ser uma bênção aí em nome de Jesus, tá bom? Então, ore por mim, que vai ser tudo uma bênção para o nome de Deus ser glorificado, tá bom? Então, quando o pastor sumir, não diga que o pastor sai da igreja não, meu irmão. Ora aí pelo pastor em nome de Jesus, tá bom? Deus, eu te peço, Deus amado, obrigado pela esta noite. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Deus, nós agradecemos pelos teus louvores, Senhor. Deus, eu te peço, ó Pai querido, leva-nos para nossas casas em paz, nos livra de todo o mal, de todo acidente, de todo perigo. Oh, meu Deus amado, que os seus, Pai, que tudo aquilo que nós colocamos na nossa mente, que os seus planos na nossa vida, Deus, eles sejam realizados, ó Pai, porque nós queremos ser uma bênção, aonde nós chegarmos, ó Pai, nós queremos ser bocas de Deus, ó Pai querido,
marido, aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, é o que nós te pedimos. Abençoa, Deus amado, essa semana de missões, o culto de missões, o café solidário, que tudo venha a ser uma bênção para a honra e glória do teu nome, e nós que cremos dizemos amém. Graças a Deus. Henrique, meu brother, Deus abençoe também em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consoláveis comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Deus abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.